Como é que é, pessoal? Tudo fixe convosco? Espero que esteja por comigo. Está tudo bem. Sou eu, Adilson Manuel, vosso boy Caio Castro. Mais uma vez aqui com o professor Bangula. Segundo vídeo, voltei a convidá-lo, o professor aceitou, voltou a se disponibilizar. Olha, não é fácil tirar um professor da universidade para vir gravar vídeo para o meu canal do YouTube. É verdade. Pois não é, por acaso tenho uma agenda muito apertada, só que agora já terminaram os exames. Reprovaste quantos alunos? Eu não reprovo alunos, os professores não reprovam Não alunos. tem professor que reprova alunos só para ir para o recurso para entrar mais um extra? Este não é professor, este é um indivíduo que trabalha na sala de aulas. Né? O professor não reprova estudante, o professor avalia o estudante. Ok, E a avaliação é que pode ditar a aprovação ou a reprovação. Reprovado! Para quem não viu o vídeo anterior, o professor Bangula é sociólogo e youtuber. Tem um canal no YouTube onde fala de questões sociais e dá dicas também para monografias, fala coisas para universitários. Você que é universitário, a maior parte do meu público é universitário. Outros ainda não são, mas vão entrar na universidade porque têm a reprovar bem no médio. Conheçam o canal do professor, eu vou deixar o link aí na descrição e no primeiro comentário. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal onde eu falava sobre o meu sobrinho que estava preso e tudo mais. E eu gostaria de conversar com o professor sobre esse assunto. Pessoas, isso é visto no mundo todo, a dificuldade que reclusos é expresso já. Reclusos têm dificuldades por vezes para voltar a se reintegrar na sociedade, conseguir emprego. Será que a sociedade está a ser injusta? Bem, sim e não. Sim e não. Está a ser injusta porque se ele é ex-recluso, significa que ele já cumpriu a dívida que tinha com a sociedade, já cumpriu a sua falta. Né? A sociedade é feita de regras, quem cumpre as regras é premiado, quem viola as regras é sancionado. E quando alguém é condenado, depois de um julgamento justo, etc., é condenado, cumpre uma pena e depois é posto em liberdade, essa pessoa já pagou pela falta. A princípio devia ser reintegrada, não devia levar e sofrer com estigma, com rótulo de uma vez ter infringido. Desse ponto de vista, a sociedade é injusta. Mas a sociedade também não é injusta, ou seja, porque ela, ao agir com esta estigma, a estigma que decorre de um preconceito, ou seja, se ele cometeu uma vez, pode cometer a segunda vez, portanto aqui é um preconceito, a sociedade previne-se também de alguns males. Nós conhecemos na psicologia forense, por exemplo, na criminologia, muitas teorias. Lombroso, por exemplo, é um dos teóricos que defende a questão da associação anatômica com a prática de crimes. Diz, por exemplo, que indivíduos com cabeça grande, orelhas largas, não estou a falar de ti, nem de mim que tenho um nariz enorme, pois indivíduos com uma fisionomia determinada tendem a cometer crimes. E pessoas que acreditam nesse tipo de teorias, que isso já está ultrapassado, felizmente, mas ainda algumas pessoas acreditam nesse tipo de teoria. Então, imagine você, um empregador, tem à frente dele um indivíduo com as características fisionômicas que o Lombroso disse, que são de um típico criminoso, e que ele, afinal, havia já sido condenado. Essa pessoa tem muito mesmo que recear. Até porque também existe, ao nível da criminologia e da psicologia forense, estudos que demonstram que determinados indivíduos têm probabilidade de reincidência criminal. Ok. Então, tudo isso justifica, com as devidas aspas, justifica-se, não justifica-se, retira a palavra justifica-se, compreende, faz-nos compreender a postura da sociedade no sentido de se manter receosa. Portanto, esse é um receio que existe por essa razão, porque quem uma vez cometeu o crime tem a possibilidade de voltar a cometer. Eventualmente tem a mesma possibilidade de cometer que aquele que nunca cometeu. Portanto, desse ponto de vista, não é justo dar-lhe menos oportunidade porque uma vez ele foi condenado. Porque basicamente quem cometeu um crime pode voltar a cometer o segundo. Quem não cometeu nenhum pode cometer um primeiro crime. Portanto, não é de todo simples responder essa pergunta, por essas duas razões. Por um lado, há um fundamento baseado no preconceito, mas também baseado em algumas teorias científicas, e por outro lado, há a questão legalista, a questão do direito, porque o direito diz que
todos os indivíduos são iguais perante a lei. E... Somos todos criminosos, uns só não foram descobertos, outros não foram condenados nem julgados. Isso que me leva a outra pergunta que eu queria fazer. Há casos de pessoas que foram condenadas injustamente? Olha, também, exatamente. Imagine só, e daí eu ter dito, o Edson está a colocar perguntas muito assertivas. Tem que pensar se não vai fazer também carreira de jornalista. Poxa, imagine um indivíduo... É aula que a gente está a perder. Poxa, olha, está aqui um bom entrevistador. Um indivíduo que por qualquer razão foi condenado, e às vezes injustamente, mas foi condenado, cumpriu. Ele vai viver, é justo que ele viva o resto da sua vida com este preconceito? Sim. Com esse estigma. Não pode ter emprego, não pode casar, não pode fazer aquilo. Embora os regimes jurídicos em determinados países, em Angola também, tendem a dar um tratamento diferenciado a cargos, por exemplo, a Presidente da República, a Ministro, ao Governador, que não podem ir pessoas que já foram condenados a penas de prisão maior. Ok, não sabia, não tinha noção disso. Sim, há determinados cargos que indivíduos que tiveram pena de prisão maior, acho que é superior a 3 anos na prisão maior em Angola, mas os juristas sabem melhor do que eu. Quem já tiver sido condenado naquela pena, que é a chamada pena de prisão, não pode ocupar determinados cargos. Ou seja, deste ponto de vista, a lei mesmo já discrimina os indivíduos. Por alguma razão, nos concursos públicos, pedem registro criminal. Se ter sido preso é indiferente para estar na sociedade, não se pedia registro criminal. Não sei se consegue seguir o meu raciocínio. Estou a perceber. Então, nesse caso, eles, os reclusos, o que devem eles mesmos fazer para se facilitarem, para se reintegrarem na sociedade? O que eles podem fazer a favor deles? Já que a sociedade em si não faz muito. Pois, a sociedade não faz muito porque, infelizmente, nós temos um sistema penitenciário, carcerário, prisional, com muitas debilidades, né? O país todo tem debilidades, então os serviços penitenciários não seriam a exceção. Eu sei, conheço algumas penitenciárias do país, já fiz trabalho, já orientei trabalho de estudantes meus na licenciatura que estudaram a questão da reintegração social, sobretudo socioprofissional e produtiva de ex-reclusos. Sei que o nosso serviço penitenciário faz um trabalho muito esforçado, mas que ainda é insuficiente para garantir que durante o período que os indivíduos estão a cumprir pena, os condenados sobretudo, possam aprender capacidades, porque alguns cometem crimes porque têm uma situação de marginalidade social muito grande, não têm emprego. Os meus vizinhos, lá no São Zano. Pois, essa situação de marginalidade deve ser combatida no tempo em que estão a cumprir a pena para permitir uma fácil reintegração depois da pena. Quando isso não se realiza, ou se realiza, mas depois ele não consegue, porque o mercado não oferece vaga de trabalho, a economia está muito murcha, portanto, ele tem até cursos, mas não consegue aplicar, porque nem todos podem ser empreendedores, isso é algo que eu também falo no meu canal, essa questão de pensarmos todo mundo agora pode ser empreendedor. Pois, nem todo mundo pode ser empreendedor, ele pode ter aprendido carpintaria ou alguma coisa, mas não tem economia que lhe absorva. Portanto, por um lado, esse trabalho o governo tem feito, mas não é suficiente, deve reforçar. Por outro lado, os próprios devem ter um espírito de autossuperação. Eu pisei na bola, pisei na casca de banana, como se diz, falhei uma vez com a sociedade, paguei a minha dívida, devo erguer a cabeça, não é? E devo mostrar pelos meus atos, pelo meu comportamento diário, que eu sou um homem novo. Não, eu pessoalmente conheço muito, tenho vizinhos, conheço pessoas que já cumpriram pena e eles trabalham normalmente, mas é sempre um pouco difícil mesmo. E é preciso dizer que há uma diferença entre um criminoso e alguém que comete um crime. Não é igual. Eu não sabia. Sim, não é igual. O criminoso é quem se dedica ao crime de forma reiterada. É o chamado bandido. Ok. Sim. Agora, qualquer um de nós pode cometer um crime. Entender? Eu conduzo, sobretudo nós que conduzimos, que andamos de carro, né? Estamos sujeitos a atropelar. Quando você atropela alguém, não tem madeira, vamos bater aqui na madeira. Poxa. Quando você atropela alguém, você cometeu um crime de homicídio. Se a pessoa morrer, por exemplo, de homicídio, só que é um homicídio involuntário.
Então, um professor, um padre, um pai de família, uma pessoa honrada, que cumpre as suas regras todas, um dia pode, por qualquer razão, pode não estar em excesso de velocidade, pode não estar embriagado, pode não estar desencartado, por qualquer razão pode atropelar alguém e morrer essa pessoa. Ele cometeu um crime. Mas ele não é criminoso, não é igual àquele indivíduo que se dedica sistemática e reiteradamente à prática de crimes. E tipo, só para concluir, eu posso dizer que o homem é um lobo do próprio homem? Oh, Thomas Hobbes, senhor, acabaste de dizer aqui algo muito bonito. Exatamente, o homem é lobo do próprio homem, ou seja, esse é o título do vídeo, muito bonito. Falei uma coisa bonita, o homem é um lobo do próprio homem. Thomas Hobbes, quando falava aqui da questão do Estado e do Leviatã, sim, o homem é lobo do próprio homem. O que é que essa frase muito conhecida, esse chavão, quer dizer? É que a sociedade é um espaço, é uma selva. A ideia do lobo remete-nos à ideia da selva, né? Sim, sim. É um espaço em que os homens degladeiam-se, lutam, bifam, não é? Agora estou a usar a linguagem boa que o povo vai entender. Os homens bifam entre si. Vem tranquilo, vem tranquilo. Vem tranquilo aí, mano. Mas que isso? E que cada um deve preparar-se o máximo e deve vigiar. Também remete para a ideia, essa frase remete-nos para a ideia de que a natureza humana é vil, é má. O homem é mau. Há uns que defendem que o homem é bom por natureza, a sociedade lhe corrompe, são os contratualistas. Há outros que dizem que o homem a natureza humana é em si má porque o homem é egoísta. O egoísmo, por exemplo, o egoísmo é a fonte de todos os males. Portanto, o homem é lobo do próprio homem porque ele quer sempre ter mais do que o outro, quer disputar, quer competir, é territorialista, etc, etc. Ouviram? Muito bem, vamos terminar o vídeo por aqui. Está um costo longo, não sei, mas se fosse por mim, estaria mais ainda, porque a conversa está boa, mas vocês também estão a carregar net ao dia, não dá para acabar a vossa internet. Inscrevam-se no meu canal, caso não sejam inscritos. Se já são inscritos, conheçam o canal do professor. Eu também estou inscrito no teu. Estou no teu. Pus o sino, todos os vídeos Sim. quando saem, eu vejo. E você está à espera de quê? Vai lá, se inscreva no canal do professor. E tem olha, não sei se estou abusado da tua bondade. Queria te convidar para mais um vídeo, talvez para a próxima semana. Sim, Tem mais umas perguntas que eu gostaria de fazer. Depois vamos fazer. Também vou te convidar no meu canal. Boa. Estás a me convidar muito pro teu. Acho que sim. Vamos lá. Vou depois ver uma coisa, vou me lembrar de uma coisa. Também vou te convidar no meu canal. Então fica aqui a promessa. Próxima semana, mais um vídeo aqui com o professor. Fechou?